Olá, monstronautas! Hoje vamos falar de outro iceberg. Dessa vez o dos heróis vampiros, porque sim, nós temos aquilo que podemos chamar de super-heróis vampiros, seres ligados aos morcegos e aos poderes da noite, e vamos comentar eles aqui. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e não preciso dizer que acima das nuvens, que todo mundo, pelo menos eu, aparece pela primeira vez quando a gente pensa em um herói vampiro, caçadores de vampiro, estamos falando sobre Blade, o caçador de vampiros, que além de caçar vampiros, ele mesmo é um vampiro. Na história original, a mãe dele foi morta por um vampiro, na verdade transformada em um vampiro, e o que acontece é que ela estava grávida no processo. Então, como temos um feto que acaba tendo a gravidez acelerada e parindo justamente por causa dessa maldição vampírica, ele acaba ficando meio vampírico. Então, ele precisa se alimentar de sangue, apesar que ele faz uns truques dele, tentar usar outras substâncias para poder pegar e controlar a fome, melhor, a sede, e ao mesmo tempo ele é capaz de andar durante o dia, sendo que de poderes que ele compartilha com os vampiros é justamente a questão das habilidades físicas em níveis super-humanos que ele possui. Originalmente ele era um caçador de vampiros que surge no gibi da Tumba do Drácula. A primeira vez que eu tinha ouvido falar dele era no antigo seriado do Homem-Aranha, né, quando temos toda uma saga envolvendo vários vampiros, no seriado clássico dos anos 90, e temos a grande trilogia, que inclusive está disponível no HBO Max, que é composta por 3 adaptações em live action, sendo que inclusive a segunda é dirigida pelo Guillermo del Toro. O primeiro filme, temos um grupo de vampiros que tenta pegar e andar à luz do dia, e para isso eles buscam um livro ritualístico capaz de invocar uma espécie de grande deus maligno dos vampiros. O segundo filme mostra uma espécie de grupo de vampiros mutantes que só se alimentam de outros vampiros, criaturas realmente monstruosas e poderosas, e que existe um grande segredo por trás da origem deles. E é um filme do Del Toro, então só por isso vale a pena. E o terceiro, que é considerado por muitos o mais fraquinho, temos uma versão, uma releitura do Drácula, que finalmente aparece na história para lutar contra o Blade, encerrando essa grande trilogia. Na nossa próxima camada, dessa vez realmente chegando no nosso iceberg mesmo, né, mostrando que tem outras coisas ainda, nós temos o Batman, que além de se vestir de vampiro e ter algumas coisas que realmente são similares às coisas do vampiro, tanto que em Batman Ano 1, um dos clássicos do Frank Miller, então não estamos falando nem das obras mais ficção científica e fantasia que tem, mas uma das coisas que tenta puxar mais para a realidade, ele usa um aparelho capaz de pegar e atrair nuvens inteiras de morcego para usar contra os seus adversários, né? Já dando aquele aspecto meio vampiro mesmo. Sendo que nós temos 2 versões do Batman, no qual realmente ele é um vampiro mesmo, galera. A primeira é de Chuva Rubra. É uma trilogia no qual o Batman ele luta contra o Drácula na primeira minissérie, e nas outras o que acontece? Devido a essa luta contra o Batman, ele virou um vampiro também. Então ele começa a se alimentar dos bandidos de Gotham City, só que as coisas vão começar a dar muito, mas muito errado, galera. E a outra versão vampira também, né, bem vampira mesmo, é de Liga da Justiça, Deuses e Monstros. Essa versão é um longa de animação, no qual temos uma equipe da Liga da Justiça alternativa, né? Então temos o que aconteceria se outros heróis fizessem parte da Liga da Justiça, isto é, se não existisse a Princesa Diana, o Kal-El, Clark Kent e o Bruce Wayne. Então aqui no Batman desta realidade, nós temos um cientista que ele acaba sofrendo um acidente durante os experimentos dele e acaba misturando o DNA com o de morcego, virando então uma espécie de vampiro, precisando assim dar um jeito de pegar e se controlar, e ao mesmo tempo eles usam as habilidades dele para poder pegar e combater o crime, junto justamente com o Superman dessa dimensão e com a Mulher Maravilha dessa realidade.
um desenho bem legal que vale a pena assistir, galera. E começando a aparecer nas profundezas, que muita gente só sabia que existia por causa do trailer do filme, que inclusive foi adiado de novo, né? Que é o Morbius, esse vampiro que originalmente surgiu como um vilão do Homem-Aranha e depois ele acabou ganhando HQ solo durante uma década nos anos 70, é um cientista que faz pesquisas com DNA de morcegos e acaba misturando o próprio DNA com o de morcego, virando uma espécie de vampiro genético. O filme está saindo, é do mesmo pessoal que fez os filmes do Venom, a gente está super ansioso, sendo que esse também eu conheci na época da animação do Homem-Aranha, inclusive justamente nessa mesma saga onde aparece o Blade e vários outros vampiros do universo Marvel, né? Então tem toda uma saga muito... Metade do universo Marvel eu conheci durante essa grande saga do Homem-Aranha dos anos 90 na televisão, galera. Homem-Aranha é minha introdução para os grandes heróis Marvel, sabe? Então, a outra metade eu conheci no desenho dos anos 90 dos X-Men, né? Então, muita diversão, gente. Então, prosseguindo, indo mais a fundo no abismo, mas ainda a gente vê algumas luzes lá no meio, já que estamos falando de séries que as pessoas conhecem, mas não conhecem aqueles heróis específicos, gente. Estou falando de um Power Rangers vampiro, mais precisamente de um Power Rangers baseado em morcego. Sendo que, antes que alguém fale alguma coisa, só prestando uma pequena homenagem à Ranger Rosa de Power Rangers Força Mística, que durante um episódio ela pegou e foi transformada em vampira pela rainha dos vampiros, né? Antes de dar um jeito de poder quebrar a maldição e salvar os heróis. Episódio duplo que aconselho muito, galera. Então, retornando aos heróis vampiros, nós temos o Ranger Morcego de Power Rangers Fúria da Selva, sendo que Power Rangers, eles normalmente pegam materiais de seriados japoneses, os chamados, na verdade uma franquia específica chamada Super Sentai, e acabam adaptando para aqui para o ocidente. Sendo que no caso desse Ranger Morcego, estamos falando de um material 100% produzido pela própria Disney, que era a dona de Power Rangers na época. Então, Power Rangers Fúria da Selva, nós temos um grupo de mestres de artes marciais que ensinam para os Rangers novas técnicas e ajudam assim a despertar novos ódios e usar novas armas. Só que esses mestres acabam sendo sequestrados pelos vilões e são usando poderes de espíritos malignos, são transformados nos chamados Rangers Espíritos. Então, um dos Rangers justamente ganha o poder do espírito do morcego, usa a grande habilidade especial natural dele, que é natural porque ele já tinha antes de se transformar, mas que ele treinou durante muitos anos, que é do uso do leque, né, inclusive lembrando aquelas asinhas de morcego, o leque, né, e uma grande habilidade de percepção, principalmente sonora, já que ele é cego. Então temos quase um demolidor do universo dos Power Rangers nessa história, isso anos antes da Disney comprar a Marvel, galera. Sendo que posteriormente eles se libertam dos domínios dos vilões, virando um grupo de aliados que, vez ou outra, participam então de Power Rangers Fúria da Selva. Que eu queria ver melhor trabalhado, galera. Tipo, ó, pelo retorno dos Rangers Espíritos com alguma HQ solo, como estão fazendo com muitos personagens solos nos Estados Unidos, gente. Então, vamos então ainda mais nas profundezas. Lembrando que você está gostando, aproveita para dar aquele like, compartilhar com seus amigos e ver os nossos links aqui na descrição, galera. Prosseguindo então, nós temos o Kamen Rider, sendo que além do Kamen Rider Morcego, que aparece em Kamen Rider Cavaleiro Dragão, que inclusive é inspirado no Batman, nós temos ainda o Kamen Rider Kiva, sendo que o Kiva, ele é realmente um meio vampiro, ele é filho de um humano com a rainha dos vampiros, sendo que ele é capaz de invocar o poder dele, inclusive com um robô morcego que morde a mão dele, permitindo ele ativar os poderes de vampiro dele. Inclusive ele é capaz de se transformar também com poderes vindos de outros monstros, com a grande forma final dele sendo uma espécie de forma dos grandes reis dos vampiros. E aqui no Brasil, quem quiser conferir material oficial no seriado Kamen Rider Kiva, episódios 35 e 36, nós temos justamente
justamente uma rainha dos vampiros com poder de Kamen Rider que aparece na história. Então quem quiser, vai lá e curte esse episódio duplo, que é muito divertido, da luta do Kamen Rider Zio contra o Kamen Rider, contra a Kamen Rider Anouter Kiva, a grande rainha dos monstros das trevas. Então, afundando ainda mais, e nesse repertório todo, a gente tem que lembrar que temos ainda o Castelo da Noite Eterna, que é um material brasileiro infanto-juvenil, que é da editora Avec, e mostra Bettina Vlad descobrindo que ele é descendente do Drácula e fazendo amizade com outros monstros para lutar contra um poderoso mal, inclusive contra o próprio Van Helsing, o clássico caçador de vampiros das histórias antigas. Então, quem quiser pegar e curtir essa aventura, quem curtir a Turma do Arrepio, ou curte o clássico a Turma do Penadinho, cada um que tem suas versões diferentes dos monstros adicionais, vai lá e olha esse livro, que é bem divertido, galera. Prosseguindo, então, nós temos o Dhampir, agora das profundezas, vindo da Itália, lançado no Brasil atualmente pela editora 85, já tem inclusive 4 volumes lançados, cada um reunindo 4 HQs originais. Dhampir, ele é um filho de uma humana cigana da Europa com um vampiro, então ele não envelhece, tem habilidades físicas um pouco acima do normal, e ele passa pelo mundo caçando os chamados mestres das trevas, os arquivampiros, aqueles que são os grandes criadores dos outros vampiros, né, a fim de pegar e destruir a maldição. Então temos em vários locais do planeta, do Oriente Médio, a Nova Orleans, no qual ele pega e luta tanto contra criaturas sobrenaturais locais, contra ameaças que parecem ser sobrenaturais e não são, e contra os mestres das trevas, os grandes senhores do mundo do mal nesse universo, né? E que realmente são os grandes comandantes dos vampiros. Por fim, mas não muito importante, porque apesar de quase esquecido, ainda é bem divertido e eu acho que valia a pena pegar e ter o remake, nós temos a família Drácula. Sim, aqui Drácula, ele se arrependeu dos seus pecados do passado, nessa antiga animação dos anos 80, e o que acontece? Ele pega o sobrinho neto dele, que é o Drácula, que também é um vampiro, além de um descendente do lobisomem e um descendente do Frankenstein, para pegar e lutar contra o mal. Então, os três são teoricamente pessoas normais, só que são capazes de pegar e se transformar, né, ganhando poderes relacionados com as suas criaturas mitológicas, lutando então contra o Doutor Terror e com quem sua próprio time de criaturas sobrenaturais atrapalhadas que tenta dominar o mundo. Então, gente, aqui fica o nosso iceberg de heróis vampiros. Se falem outros heróis vampiros que vocês também conhecem aqui embaixo, outros materiais que vocês gostariam que a gente falasse, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal, e até a próxima aventura, galera!